tem 30 mil empresas que utilizaram essas soluções ou utilizam ainda, depois eu acho que tu conta pra gente. Durante 17 anos foi CEO da Opens Tecnologia, que dedicou aí para a construção de produtos, né, Douglas? E desenvolvimento de produtos. E desde 2014, agora essa data aqui é interessante, que tu vem se aprofundando em tecnologias de produtos web para experiências e relacionamento com o cliente, que eu vejo hoje tu nas redes sociais muito interagindo com isso, né? Focado tentando nisso. trazer essa experiência, trazer esse foco, né, para dentro das empresas, que muitas vezes... Eu tenho uma coisa que eu não esqueço do que tu me falou, viu, até hoje. Que tu coloca muito... Não teve um vídeo teu, teve um evento que acho que eu tive participando contigo, e tu colocou muito aquela questão da URA, né, onde o fale com o atendente é a última opção, né? Eu acho fantástica, né? Porque normalmente é a que tu mais quer, né? Então ela não é a primeira, não é a segunda. Às vezes ela está oculta, atrás da 9. Enfim, mas se eu me esqueci alguma coisa, eu acho que eu quero te passar a bola aqui para te se apresentar um pouquinho melhor também. Mas se assim for, eu espero ter honrado aí com a tua caminhada também, pelo menos para o pessoal saber quem é o Douglas, né, Conrad. Legal, obrigado, Cristian, pelo convite. Eu acho que a gente vai se conhecendo um pouco melhor no decorrer da conversa, porque as histórias vão se intercalando e vão aparecendo, né? Mas eu acho que é importante a gente só frisar que a Barba Branca ela é calejada, né? Em troca de experiência, né? A gente branqueia a barba com experiências que a gente vive na prática. E isso que é legal. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, sou profundo nas coisas que eu faço normalmente, né? Mas eu gosto de botá-las na prática, então por isso acaba tendo sempre essa combinação de teoria e prática na veia, assim, né? É o que a gente costuma fazer. Deixa eu servir um chimarrãozinho aqui, Vamos pode lá, ser? vamos mateando e vamos conversando. Não é propaganda, não temos patrocínio da Stanley, né? Mas o pessoal tira muito sarro, mas de alguma forma a gente está tentando aí trazer um pouco da cultura, né, Douglas? Tu sabe que a gente, gaúcho, a gente tem essa coisa de matear, né, e conversar, né? O mate tem, o chimarrão tem essa coisa de passar de mão em mão, é um ritual, né? Mais do que você tomar uma água, um chá, uma coisa assim. O chimarrão ele acaba estabelecendo esse momento de diálogo, né? Onde a gente vai conversando e mateando. E tem um ditado gaúcho que fala assim: se os senhores da guerra mateassem ao pé do fogo, deixando o ódio para trás, antes de a gente lavar a erva, o mundo estaria em paz. E eu acho que a gente precisa mais disso, né? De matear ao pé do fogo, deixando o ódio para trás e conversando e trocando experiência. Isso para quem não sabe, enquanto tu toma teu chimarrão também, Douglas é um compositor também, né, Douglas? É um quase compositor de música gaúcha. Mas eu já tive a oportunidade de te ouvir tocando também, é muito bacana, né? Acho que isso faz parte da cultura. Pra quem não sabe, Douglas é de Porto Alegre, né, Douglas? Sou de Lajeado, interior de Lajeado. Rio Grande do Sul. Porra, Lajeado foi afetado bastante, né, cara? Foi. Nossa, pelas enchentes. Agora nas enchentes, a minha região ali, Lajeado, Cruzeiro do Sul, Estrela, Roca Salles, Encantado, foram completamente afetados. Foi uma amigos lá de infância aí. Então, enfim, muita gente desabrigada, foi terrível. Pena mesmo. Mas é um povo forte, guerreiro, né? Então, um aprendizado desse processo que a gente tira, que eu acho até interessante isso, né? A pandemia, ela causou um efeito de nos separar, né? Porque ela botou cada um dentro da sua casa, ela isolou as pessoas, a gente se separou, se distanciou, né? E aí o movimento era mais de julgamento dos outros do que cuidado dos outros, né? Eu tinha que cuidar de mim mesmo e eu julgava o outro que saía na rua e que não estava fazendo aquilo e tal. Nesse caso da tragédia do Rio Grande do Sul agora, a enchente, o processo é exatamente o contrário, né? Ele nos uniu, né? Ele pegou todas as pessoas para lutar pelo bem comum e um tentando ajudar o outro, porque ficou todo mundo sem casa e quem estava com a sua casa saiu para a rua para ajudar quem estava fora de casa. E isso cria um espírito de time, de ajuda solidária gigantesco, né? Então, se a gente pode tirar uma coisa boa de uma tragédia como essa, eu acho que é isso, né? Essa força que o coletivo cria em busca de um bem comum, né? Eu te confesso também que o que mais me impressionou
né, durante o episódio foi a mobilização realmente das pessoas e o quão rápido é, né, porque não tem como depender de um órgão público, alguma coisa assim, porque a gente sabe que ele é mais moroso, ele é mais lento, ele tem um processo. E não dá conta igual, é muita Exato, coisa, né? É só a força do coletivo, né? A gente critica, mas ao mesmo tempo sabe que tem a sua ineficiência até, mas enfim, o coletivo ele é muito mais rápido, ele é muito maior, né, do que qualquer efetivo, né? Então é uma coisa bem interessante. Legal, Douglas. Vamos começar aqui, falar um pouquinho? Se o pessoal não se importar, a gente continua mateando aqui também, né? De vez em quando. Cara, falando um pouquinho aqui sobre experiência, tá? Eu acho que para quem a gente sabe que todo mundo ouve um pouco hoje sobre o tema, né, da experiência do cliente, experiência do consumidor. Acho que a gente queria trazer aqui um pouquinho a visão do Douglas, assim, sabe? Porque o Douglas, querendo ou não, tem uma empresa que atua diretamente, né, Douglas? Até, se tu puder, de repente, explicar um pouquinho, porque é daí que vem também um pouco dessa inspiração, desse desejo de fazer com que as experiências sejam realmente, né, valoradas ali pelas empresas frente ao cliente. Mas explica para a gente um pouquinho esse teu entendimento sobre a experiência, como que a gente hoje está atuando, né, dentro da experiência do cliente. Isso é um negócio legal porque eu gosto muito de falar sobre o tema, especialmente para desmistificar um pouco, né? A gente, quando fala de experiência do cliente, a gente tende a olhar para referências como Disney, como Apple, como grandes experiências, como se a experiência fosse algo transcendental, fosse aquela coisa que tu experimenta e diz, nossa senhora, como se fosse algo emocional, sensorial. E, na verdade, ela é muito mais simples do que isso, né? A experiência nada mais é do que a relação entre a expectativa e o fato, né? Então, eu como consumidor, quando me relaciono com alguma empresa, eu crio uma expectativa que vem de referências, que vem do que ela me disse que fazia, do que ela me disse que resolvia, de experiências pessoais, de referências de amigos. Então, eu crio uma referência, uma expectativa do que eu espero de troca, né, na relação com essa empresa, com esse serviço e tal. E aí a combinação entre o que de fato eu recebo, a equação que resulta disso é a experiência. Perfeito. Então, se a equação é positiva, significa que eu recebi mais do que eu esperava, a experiência é positiva. Se eu recebi menos do que eu esperava, a experiência é negativa. E aí, o que a gente está em busca... É uma equação, né? Do mesmo, tá bom? É uma equação. E aí, o que a gente busca como consumidor é sempre ter experiências, no mínimo, neutras e positivas. Sempre que a gente tem uma experiência negativa, a gente se frustra, né? É como se eu recebi aquilo que ela me prometeu, tá dentro do ok, tá tudo certo, né? Se ela me entregou mais, ela me superou a minha expectativa, logo a minha experiência é bem positiva, né? Se ela entregou menos, a experiência é negativa. Então, é bem simples a equação. E aí é onde é que essas empresas começam a se perder um pouco, né? Porque quando a gente fala de experiência, ela está imaginando essa coisa mais lúdica, mais sensorial e emocional, e não é isso que elas têm que correr atrás. E aí, o que me levou só conectando com o ponto um pouco da minha história e o que me levou nos últimos 10 anos a olhar para isso foi uma mudança no nosso próprio negócio, né? A gente, esse olhar para a experiência, ela começou muito na área de tecnologia, e a gente vai falar um pouco disso, vai ver, porque ali se concentrou uma mudança de comportamento do consumidor. Então, vou exemplificando o nosso caso, né? Empresas de softwares em 2010, 12, elas tinham muito essa coisa de vender licença, né? Eu vendi o software é do meu cliente agora, né? Então, o que a gente faturava era uma combinação entre um projeto, me paga um projeto, e me paga uma licença. E, eventualmente, um suporte, um serviço que tu paga mensal. E aí esse modelo começou a mudar para o que a gente conhece hoje como as a service, né? Como serviço. Então, eu não vou mais comprar o software e não vou mais pagar o projeto. Eu quero pagar o quanto eu uso. E aí isso foi mudando o comportamento numa escala gigantesca em vários segmentos, né? Daí surgiram Uber, iFood. Novos modelos de negócio baseados nesse... As a service, né? Então, o consumidor pagando aquilo que...
E, obviamente, a gente estava nessa onda, por estar em tecnologia, a gente pegou isso primeiro, né? Então, o que isso reflete no final da história, né? Reflete que a tua receita está diluída no longo prazo. Significa que o que eu recebia antes numa taquarada só, num cheque único, né, que era o projeto, a ativação e o serviço que eu fiz para botar aquilo no ar, agora foi diluído em 12, 24, 36 meses. Então, a relação se torna mais longa, né? Mais longa, e eu tenho que sustentá-la por longo tempo, né? Se o cliente vai embora antes do tempo, eu perdi, porque agora eu diluí o meu ganho nos 36 meses, eu preciso fidelizar, garantir que esse cliente fique comigo o mais tempo possível, porque é na longevidade que eu tenho o meu retorno. Então, na área de tecnologia, isso foi muito óbvio. A gente logo teve que perceber isso. E, obviamente, para você sustentar um cliente no longo prazo, você precisa entregar satisfação, você precisa entregar experiência positiva, você precisa garantir de que ele esteja feliz com a relação que ele tem contigo. Isso remete a gente pensar no sucesso do cliente, na experiência que ele está tendo. Como é que está isso? Então, esse foi o nosso gatilho. Legal, cara. Em 2014, que fez a gente olhar para isso e eu pensar, cara, a gente precisa se especializar nisso, porque senão a gente perde os clientes, a gente não consegue sustentar no longo prazo, etc. Tal, né? O teu próprio negócio, então, de certa forma, ele foi impactado. Isso, exigiu essa mudança, né, de pensamento, né? Depois tu me deu um gancho aí que eu quero falar contigo, tá? Uhum. Vai ter que ser aqui no improviso também, porque eu curti muito, porque esse fato que tu está trazendo do as a service, ele também tem um impacto hoje nos dias atuais, porque virou tudo as a service, né? Tudo. E tu vê assim, ó, pegando aí, por exemplo, saindo da tecnologia e indo para outros segmentos, né? Então, por exemplo, hoje eu compro ração dos meus cachorros, dos meus cavalos, com compra programada, com assinatura, né? E aí, nós estamos vivendo esse momento de comodidade, flexibilidade. Eu, como consumidor, eu quero ter essa comodidade, essa flexibilidade de receber a coisa em casa, de não ter que estar tomando a decisão o tempo todo. Eu quero facilitar a minha vida de consumidor para coisas que eu sei que eu vou. Então, eu tenho, por exemplo, assinatura de café, assinatura de vinho, assinatura indo para varejo, para consumo, por exemplo, de coisas que eu compraria no mercado até poucos anos atrás. Agora, eu já nem vou no mercado mais. Então, o que muda nesse cenário? Pensa... Antes, se a ração do meu pet ia acabar, eu tinha que saber, está acabando a ração, eu vou ter que comprar hoje ou amanhã eu tenho que comprar a ração. Em via de regra significa o quê? Que eu tenho que tomar uma nova decisão de comprar a ração. Eu posso meio que estar tendencioso a passar no supermercado ou na pet shop perto da minha casa quando estiver indo para casa. E aí isso significa que eu estou suscetível a mudar de fornecedor a cada compra que eu fizer. E aí, isso significa que todos os fornecedores estão olhando para o quê? Para a minha nova compra. Eles estão sempre querendo vender de novo para mim. Então, cada um quer vender para mim naquele momento. Então, a promoção da pet na hora, a promoção da loja, etc. Tal. Então, esse que era o negócio. Ao eu fazer uma compra programada, eu assinar o negócio, dizer assim, não, eu não vou mais precisar pensar nisso. Já está decidido. As minhas ações que eu vou comprar agora é sempre da Pet Shop X. Isso, em via de regra, está fazendo o quê? Eu eliminando toda a minha necessidade de decisão futura de compra. Estou tirando todos os concorrentes dela que compram, que venderiam ração. Eu não preciso mais agora. Elas saíram fora dessa competição. E a relação ficou estabelecida entre eu e essa pet shop, que eu já assinei o compromisso de continuar comprando deles todos os meses. E a única coisa que ela precisa fazer é me atender bem. É garantir que ela já adquiriu uma receita programada, prevista, pelos próximos 12 meses, 24 meses, quanto ela conseguir atender minha expectativa, a minha experiência de compra com ela. Enquanto ela estiver honrando isso, ela já está com um cliente fiel. Ela está garantida de que aquela ração ela vai vender só para mim e eu não comprarei de outro. Entendi. Tu vê como é que muda a lógica, né? Não, muda total. É lógico que eu tenho... Entrando aqui num ponto até interessante, eu tenho às vezes até um pouco de desconforto de pensar como que isso se aplica ao todo o mercado, né? Porque hoje me parece muitas vezes, né, Douglas, e não divergindo de ti, mas me parece que hoje quem está conseguindo construir experiências né, muito bacanas são grandes varejistas, por exemplo, né? No caso aí, a gente não citando marcas, que conseguem fazer isso, mas a pequena, tô falando de ração, né? A pequena agropecuária, a pequena agropecuária, né? Que vende ração em valores atrativos também, tanto quanto, daqui a pouco como outros, e que não tem uma vocação
né, para estar se transformando tecnologicamente? Ou como que fica esse pessoal? Porque isso é uma questão bem importante, né? Porque eles também precisam se manter. Sim. Né? Porque senão a gente vai estar caminhando para experiências apenas de grandes marcas, né? De Sim. grandes empresas. E o pequeno, que é a grande maioria, Sim. não tem a oportunidade. Como que tu vê a experiência para esse pequeno? Muito legal. Então, à medida que a tecnologia se desenvolve, vamos voltar para trás, né? E vamos pensar assim, que nem eu falei antes, a experiência é o resultado entre a expectativa e a entrega, né? Então, dentro da expectativa existe, e aí isso afeta todo mundo, e todo mundo precisa olhar para isso, não importa o tamanho da empresa, a expectativa envolve esse modelo social e de comportamento que a gente está vivendo hoje. Então, o consumidor quer comodidade, quer flexibilidade, ele busca esse conforto, em alguns casos, toda a tecnologia envolvida para isso acontecer é o menor dos problemas. A questão é o comportamento. É como é que o pequeno empreendedor que está lá no bairro pode entregar a expectativa que o consumidor dele tem para entregar em casa a mercadoria. Sim, sim. Então, por exemplo, vamos pensar assim, água, por exemplo, né? O cara, eu tenho água e gás em casa. Por que água e gás eu não vou no mercado e compro pelo WhatsApp? Porque é mais cômodo para mim. Mas o mercado vende água também. O grande vende água. O grande vende gás. Vende, mas a comodidade que eu preciso não é ele que me entrega. É um pequenininho que leva o motoboy lá e entrega. Perfeito. E um pequeno, se ele estiver atento a isso, é isso que ele vai fazer. Ele vai ligar assim, do tipo, ele não precisa de um software para controlar as assinaturas. Ele precisa de uma planilha, de uma folhetinha. Lembra aquele velho caderninho que a gente tinha? Tipo, a caderneta do mês que o cara fazer? Então, é a caderneta. Nós estamos voltando para essa época. Eu me lembro do meu avô, quando eu pequenininho, 5, 6 anos de idade, meu avô era aposentado de uma cooperativa do governo do estado do Rio Grande do Sul, né? E ele era de estrada e tinha uma cooperativa que atendia eles lá e tal. Eu adorava esse processo porque ele ele passava para ir trabalhar e ele deixava o bilhetinho de compras dele na cooperativa. As compras do mês, né? Arroz, farinha, tudo, né? Deixaram na cooperativa. E daí, final de tarde, quando ele passava, ele confirmava a lista e eles levavam na casa dele. E descontavam na folha de pagamento. E esse era o processo, ele só tinha que garantir que a lista chegasse lá e tal, e depois eles entregavam a mercadoria em casa, né? O processo ainda é igual. Nós estamos voltando para esse modelo onde eu quero ter o conforto de poder pedir a comida em casa. Não é porque o iFood faz, e eu posso comprar pelo iFood, que eu não vou... Se o restaurante do lado de casa, se o restaurante preferido que eu tenho... me atende, me entrega, me faz, eu vou comprar dele, não tem a necessidade, né? A conexão está em como é que o serviço é feito, né? O problema é que e aí se tu não vai fazer esse tipo de comodidade, tem que pensar que comodidade que tu entrega, então, que experiência que tu está entregando, seja lá qual for, né? Então, por exemplo, eu tenho o pet dos cachorros, né? Vai pensar em pet, né? A ração eu não compro ali, né? Dessa pet onde é que eu dou banho. Mas sim. Porque por uma razão muito simples, porque ela não me oferece assinatura e esse conforto. Se ela me oferecesse, ela estaria tudo ali, mas ali o banho eu faço ali. E aí, por que o banho eu faço ali? Porque ela pega em casa, porque ela me avisa, tá na hora, estou aqui disponível, a gente vai trazer essa semana, não vai. Só o atendimento e o engajamento que ela cria comigo faz eu levar os cachorros para tomar banho lá, né? Legal, cara. Legal. Já tá dando aí uma dica para quem tem pet shop. Exato. Que grande parte da receita vem de banho e tosa e não consegue vender ração por outros fatores aí de grandes varejistas, né? Legal, cara. Bem legal mesmo. E me diz uma coisa, acho que falando assim de experiência, a gente sabe que grande parte dessas experiências elas têm como objetivo fidelizar o cliente. Como que hoje, na tua visão, a gente consegue tratar a fidelização, entendendo que a todo momento tem entrantes de mercado, novas soluções, né? A concorrência ela está diferente hoje, né, Douglas? Hoje a gente sabe que tem o nível de empreendedorismo, né? Se falar de ração, de novo, que a gente está falando dele, é incrível a quantidade, né, de pet shops que se tem. Né? Tem até dados dizendo a respeito de pets, né?
Mas não trazendo para esse segmento, na tua opinião, assim, na tua visão, como que a gente consegue realmente fidelizar e reter esse cliente? Ter essa equação. Eu vou chegar no ponto que eu quero. Tu colocou uma coisa muito bacana, é uma equação. Tá? Se eu tenho X mais Y dá positivo, eu digo que a experiência é boa, X menos Y lá, daqui a pouco dá negativo, eu entendo que é uma experiência não tão boa. Dando exemplo, né? E aí, deu ruim uma experiência. Ganha como se eu tivesse um ponto a menos. Né? Quantos pontos a menos, de repente, o cliente está tolerando? Ou até que ponto realmente a gente consegue, se fosse uma equação, acertar para que realmente o cliente não pense em largar e não pense em olhar para o mercado, né, de forma diferente. Legal. Aqui acho que na tua pergunta tem duas vertentes para a gente trabalhar, né? Vamos trabalhar na fidelização, mas tu trouxe um dado que eu queria trazer, que é assim, se eu perder um cliente, o que acontece? O que me custa isso, né? Então, tem uma estatística da McKinsey que mostra que para cada cliente perdido, eu tenho que conquistar outros 5. A nível de repor a minha margem de lucro, repor o meu resultado financeiro, eu tenho que repor outros 5. Então, para cada cliente perdido, eu tenho que repor 5 para recuperar o lucro que aquele cliente fiel me trazia, né? Então, o custo de aquisição é muito maior do que o custo de sustentar um cliente da casa. Adquirir custa mais do que reter. Muito mais. E gera mais resultado você reter, a nível de resultado financeiro mesmo, né? Porque hoje a experiência não está mais a serviço de você sustentar o cliente. Hoje a experiência está a serviço de você crescer. E essa é uma mudança radical de pensamento. Normalmente a gente pensa assim, as empresas para crescerem precisam ter mais clientes. Sim, também é verdade. Mas você não pode mais só pensar em novos clientes. Você tem que pensar nos clientes que você já tem, porque é através deles que o teu crescimento acontece. Por várias razões. Primeiro, porque o cliente que está ficando é o cliente que está te mostrando de forma muito clara e objetiva aquilo que tu é bom. O cliente que você está indo embora é o cliente que está te mostrando o que você está falhando. Não necessariamente o que você está falhando é o que você tem que botar foco. Porque muitas vezes no que está falhando, às vezes tu está falhando num cliente que não é teu perfil, é o cliente que tu não quer vender para aquele cliente mesmo. Legal, Stone. Teu pensamento. Muito bom. E o cliente que você está ficando, o cliente que está ficando fiel a você, está te sinalizando, tipo, é isso que tu é fera. E aí o que tu quer na prática é mais clientes que reconheçam isso que você é fera. E aí você tem que conectar o cliente da casa, continuar fortalecendo ele, porque ele paga mais, ele paga melhor, ele compra de forma mais recorrente, ele tem o que a gente chama de LTV, né, o Lifetime Value maior, né? Então, no longo da vida dele, de relação contigo, ele deixa mais dinheiro no teu caixa. E é isso que você tem que ter que olhar. Então, o primeiro indicador é quanto de dinheiro o cliente deixa contigo em toda a vida dele. Então, quando você perde um cliente, você tem que pensar o dinheiro que ele deixou de deixar contigo nas próximas compras. E aí o outro é o custo de aquisição de novos clientes, que normalmente você tem que, para adquirir um novo cliente, você precisa usar uma coisa que a gente chama de reputação, né? A tua reputação é que vai reduzir o custo que você tem para trazer novos clientes. Então, esse é um tema. E para fidelizar, é um negócio que é interessante, assim, a fidelização e a retenção, né? A retenção é algo que você faz, que ela é superficial. A retenção é tu deixou de perder. Você consegue fazer isso com uma promoção de preço, você consegue fazer isso com algum benefício que tu dá temporário para o cliente. Isso é você estar retendo, tá garantindo um desconto na renovação do contrato, algumas coisas assim que você faz para reter o cliente. Isso é diferente de fidelizar. Fidelizar, ele tem um quesito emocional na pegada. Fidelizar é aquilo que faz o cliente, independente dos preços, isso não é mais a coisa mais importante, porque ele nem considera outras empresas para comprar, porque ele está fechado contigo. É bem diferente. O cara que está retido, ele ficou, mas ele está olhando, está procurando. Numa primeira falha tua, ele vai, ou a oportunidade melhor, ele vai trocar. Diferenças entre reter e fidelizar. Isso. Então, fidelizar, tu cria essa relação. Então, um exemplo fora da curva, mas só para trazer isso, é a Apple, por exemplo, né? Apple é uma empresa que fideliza. Você não, depois que você vira um usuário Apple, você não considera outra. Não passa no... O máximo que tu considera é um produto novo deles mesmo, né?
Tipo, será que eu troco de versão do celular? Será que eu troco de versão de computador? É isso que tu está considerando, mas tu não considera outra marca. Você está fidelizado, porque ela tem essa habilidade de fidelizar. Então, essa é um pouco da diferença. Então, e aí a gente vai para a pergunta do tipo, da onde vem a fidelização, né? Então, como é que eu consigo fidelizar, né? A fidelização é algo que é uma composição também, assim, ela não é uma matemática exata, né? Mas ela tem alguns elementos. Então, por exemplo, quando a gente fala que fidelização tem uma questão emocional envolvida, o cara, para ser fiel, ele tem uma conexão emocional contigo, a gente tem que pensar de onde vem essa conexão emocional. Então, os nossos estudos mostraram, por exemplo, que um perrengue, uma dificuldade, um problema, ela tem um potencial gigantesco de criar a conexão emocional, por exemplo. Com certeza. Normal... O ser humano tem isso, né? É. As melhores lembranças, né? Isso, pensa no teu casamento, né? Olhando pro lado... meu casamento teve lembranças aí de interessantes. Viu? Entendeu? Porque pensa assim... Mas eu concordo, a questão aí é humano, né? Uhum. É uma questão humana que a gente lembra quando tem um sentimento atrelado. Tem psicólogos que estudam muito isso. A respeito do quanto a gente retém uma informação, né? Ou do quanto a gente grava essa informação baseado em sentimentos, né? Isso, uma emoção ali associada. E claro, pode ser positiva, negativa, mas uma experiência negativa, ela tem um potencial de conexão emocional. E aí, então, a primeira dica, né? De você criar essa fidelização, né? Então, imagina que você tem um problema com o cliente, né? Você falhou ali em alguma coisa, começou a conversa dizendo assim, deu ruim a experiência, e aí como é que faz? Então, eu estou pegando esse gancho agora para dizer, se deu ruim, primeiro tu tem que entender se deu ruim, tu não quer que dê ruim, obviamente, mas se deu ruim, você tem, na verdade, não um cliente que você vai perder, você tem ali um potencial de fidelizar. Por quê? Porque é nesse momento que deu ruim que a verdade se mostra. Verdade sobre o quê? A verdade sobre o teu compromisso com o cliente, a verdade sobre a tua capacidade de dar a volta por cima, a verdade sobre o teu comprometimento e a confiança que tu vai estabelecer com ele. Naquele momento que deu ruim, é que o cliente vai dizer assim, ele vai ficar puto, vai ficar bravo, vai acontecer o que contar, e a maneira como tu lida com isso vai mostrar para ele se você é digno de confiança. Se você é digno de uma segunda chance, se você é digno de compromisso. É engraçado tu estar falando isso, que eu estou fazendo algumas relações aqui, né, Douglas? Que a vida nos mostra isso, né? São os bons amigos que nos momentos ruins a gente sabe quem são, né? É isso aí. Casamento, quando tá a mil e uma maravilhas, não tem como dizer se ele, né? Esses dias É nos momentos ruins que efetivamente a gente lembra. Cria os laços fortes. Que a gente cria os laços fortes, cara. É incrível isso mesmo. Faz porque... total sentido. No momento de um problema de uma empresa, ela não percebe isso. Não percebe? Ela no tipo, nossa, ou ela bota a culpa no cliente, ou ela diz que erro no processo, ou ela diz que o cliente não fez, sei lá. Ela vai tentar dar a volta por cima e ela não está percebendo que... Não importa quem errou, de onde está o erro ou não. Se o cliente está percebendo algum erro, está sentindo um erro, é a tua chance de fidelizá-lo. Dando a volta por cima de alguma maneira, mostrando algum tipo de compromisso, né? Daí depende, né? Cada caso é um caso, né? Mas você pode lidar com isso. Então, esses dias eu estava conversando com um amigo, estava casando agora, vai casar agora daqui a 3 meses... E ele me perguntando, do tipo, eu tô casado há 26 anos e tal, né? E aí ele perguntando, tá, mas e aí, cara, como é que é? Tu me dá algum conselho? Daí eu, cara, tu namora, tu estão noivo há quanto tempo? 3 anos. Vocês já passaram algum perrengue junto? Daí, como assim, perrengue? Alguma dificuldade? Daí ele, não sei, cara. Bom, se tu não sabe, é que tu não passou. Com certeza. Então a minha sugestão é que vocês passem. Tomadas de decisões são melhores depois de passar pelo perrengue. Porque quando vocês passarem um perrengue junto, esse perrengue junto vai trazer o melhor e o pior de cada um, né? E você tem que estar podendo lidar com o melhor e o pior de cada um. Você tem que olhar aquilo e ver, nossa... então, por exemplo, eu e minha esposa, a gente passou por várias dificuldades no início do casamento, financeiras, de relação, etc., situações que fortaleceu, né? Na hora parece que... Sim. Fragiliza, mas na prática o resultado final daquilo é um relacionamento mais forte, um relacionamento mais compromissado, um relacionamento mais de confiança estabelecida. Nossa, então hoje a relação é, cara, eu posso confiar. Essa é a resposta. Não importa o que aconteça, eu sei que eu posso confiar. E nas empresas com os clientes é a mesma coisa. O cliente quer saber do tipo, eu posso contar contigo?
É isso que ela está te perguntando. Tu tá pegando agora um tema que quando a gente conversou aqui, né, Douglas, não é um tema, na real, vai lá, uma palavra que me vem à mente sempre é a confiança. Que eu sei que a confiança é um tema que eu estudo um pouco, tá? E a gente sabe que não é fácil criar a confiança. Eu digo sempre aqui para os meus times e para minhas empresas, né? Eu tenho várias empresas e sempre eu tento ser fiel e verdadeiro naquilo que eu falo. Até para que a gente estabeleça uma relação de confiança muito importante, né, para os trabalhos. E eu tenho um perfil muito claro, que eu confio 100%. As pessoas perdem confiança ao longo do tempo comigo. Perfeito. Tá? Quer dizer, eu perco a confiança. Sai confiando de cara, né? Eu confio, cara. Deposito 100%. Quem vai fazer eu confiar menos é a relação. E como que tu percebe essa questão da confiança frente a toda essa relação que se tem das empresas frente ao cliente? Eu também sou do mesmo pensamento que o teu, né? Eu sou do... Se a gente não tiver confiança na Apple... Nem começa. Tu falou uma coisa, te interrompendo aqui, tu falou uma coisa que é bem bacana. Eu era Apple, 100% Apple. Em algum momento da minha jornada, eu olhei assim e falei, caraca, eu tô só Apple. Eu não tô vendo o que está acontecendo no Android. Tá? E aí, vindo da tecnologia, vindo de consultoria... Eu tenho até hoje uma empresa de consultoria que trabalha com todo o processo de transformação digital. Eu falei, cara, eu tenho que ter experiência do Android. Dos outros, senão daqui a pouco o cara me mostra Android, eu não sei o que é Android. Então eu quis ter a experiência de forma engraçada. Mas foi sincero, intencional. Assim, foi intencional. Não vou comprar um iPhone, vou comprar um Android. Né? Vamos ver qual que migrei para Samsung, né? Falando marcas aqui, mas migrei. Felizmente, eu voltei para Apple, tá? Não foi infelizmente. Felizmente eu voltei por N fatores. Mas tem um ponto que me traz a fidelidade. Foi a confiança que eu tenho com aquilo que ela se propõe. Sim. Porque ela se propõe, está aqui meu computador. Está batido, caiu algumas vezes, funciona 100%. O celular, 100% confiável. Eu sei que volta e meia não vai quebrar a tela. Samsung eu tenho 3 parados que quebram tela, que é uma maravilha. Tá? E não estou falando mal aqui, mas aconteceu comigo. Sim. A confiança de que não vai acontecer com outro, ou seja, que ela agora volta para ela que eu te falei, né? Eu confio 100%. Sim. Que eu vou estar sendo bem atendido. Até que fale, né? Trazendo para o teu mundo aí, confiança, como é que a gente pode relacionar com tudo isso, Douglas? Eu acho que o ponto é esse que tu falou, né? A confiança na prática, ela sempre é 100% e tu vai perdendo, né? Então, eu diria que as empresas começam a falhar e perder a confiança dos seus clientes quando elas estão criando experiências negativas, né? Ou neutras, do tipo, tu entregou menos do que tu me prometeu, já está falhando, né? E esse entregar menos cada negócio tem um monte de detalhezinhos, né? Acho que as empresas falham porque elas não entendem bem o contexto, a situação, não entendem a jornada que o cliente está fazendo e qual a expectativa do cliente frente a ela, né? Daí ela vai falhando em pequenas coisas, desde tempo para responder um cliente, a forma como respondeu, o linguajar que usou, a qualidade do serviço, a qualidade do produto. Tudo isso são pequenas falhas, né? Que vão reduzindo a confiança do cliente. Legal, cara. Vão criando um critério no cliente já do tipo, já falhou aqui na chegada, já vou exigir mais na sequência, né? O cliente, ele vai ficar... Às vezes o cara pensa que o cliente é chato, né? Tem cliente que é muito chato. Só que o cara não parou a pensar de que por que o cliente chegou nesse estágio de você chamá-lo de chato? Possivelmente é que você foi cometendo vários errinhos de confiança com ele e que foi intensificando a exigência dele. A cada falha, por isso que eu digo que o cliente que você falha te custa 5 novos. Perfeito. Porque para você corrigir uma falha, sempre você tem que se entregar mais. Sempre que você falha agora, tem que entregar mais depois. Vem pra vida, né? Aprontou alguma coisa em casa. Tem que correr. Com o filho, com a esposa, com quem for. Vai ter que correr, né? Vai ter que correr. O prejuízo é bem maior, não tem dúvida nenhuma. Legal você tá falando. E eu acho que até na tua equação tem uma variável de confiança, então. Tem, né? Sem dúvida. Ela vem bem bacana. Eu curto muito essa pegada de pensar em equações, né? Não é porque eu venho da engenharia e dos sistemas. Mas tem uma matemáticazinha, né? Eu falo às vezes, olha, às vezes os problemas se desenham em equações. Né? Um problema pessoal, às vezes, que tu tem, ou familiar, ou independente, né? Tem uma equação ali. Sim. Essa equação, às vezes, a gente não tá clara.
Para uma equação ficar clara, existem variáveis que precisam formar a equação. Tem um negócio, uma experiência que vale a pena também mencionar, que é assim, por exemplo, expectativa versus realidade, né? Trazendo para um outro segmento, por exemplo, restaurantes. Eu tenho uma apresentação que eu faço e mostro essa para fazer aquilo que eu falei no início, que é o que é a experiência entregue, né? Versus a expectativa, versus a experiência entregue para virar a experiência do cliente no final. Que eu mostro, para desmistificar essa ideia de experiência lúdica e etc, tal, que a gente acaba tendo, né? Eu mostro a foto do cardápio, né? A foto do cardápio do restaurante versus o que chegou na mesa do cliente, né? E esse é um erro clássico, né? Sim. Porque tu quer, na hora que tu tá sentado na mesa, na hora que tu vai vender pro cara, tu bota as fotos do teu cardápio ali. Brilhante, maravilhosas, nossa, né? feita por um fotógrafo profissional, tirado não sei aonde, blá, 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 daí chega na mesa, né? Sim. Então, é óbvio que é compreensível de você querer mostrar o teu melhor para o cliente para ele poder decidir, né? Mas você tem que reconhecer que ao fazer isso, você está elevando a expectativa dele. Sim, sim. Você está se colocando numa situação mais delicada e mais urgente de entrega de experiência. Então, se você consegue honrar aquilo que está na foto, 200%, porque você vai criar uma experiência muito positiva. Nesse momento, os clientes já têm uma expectativa abaixo, né? O cliente já, assim, a nível de mercado, já olha a foto do cardápio, já sabe que aquilo ali é fake. Perfeito. Tudo bem, a minha expectativa já está baixa, né? Não confia muito. Né? Não confio muito. Então, já é esperado. Então, se eu entregar a mesma coisa, pode ver como é que tu tem muita oportunidade para melhorar e dizer assim, cara, eu já vou sair na frente dos meus concorrentes. Porque se eu entregar igual a foto do cardápio, eu já estou na frente dos outros. Porque os outros estão entregando abaixo da foto. É bem louco. E esse é o ajustezinho, né? Tu sabe que é bem engraçado. Eu tive restaurante, né, Douglas? Tu sabe. Eu investi em restaurante e uma das coisas das quais a gente tinha clareza, assim, é que na cozinha tinha que ter foto de todos os pratos. Faz parte de um processo de montagem do prato. POPs, né? De processos operacionais padrão ali, mas né, aquilo dali é engraçado. Tu tem que olhar para a foto e tu tem que reproduzir aquela foto. E nem sempre, falando de comida, é difícil às vezes, né? Sim. Uma coisa é tu produzir um hambúrguer, outra... E mesmo hambúrguer, né? Às vezes tu tem um hambúrguerzinho que tu tem salada de uma forma diferente, um tomate cortado de uma espessura diferente, muda a foto. Muda a foto, Mas é importante. Eu acho que isso... É a referência que o cara tem na cozinha, né? Eu acho que tu tá trazendo realmente bem bacana o nosso papo aqui, porque me lembrou muito do tema da confiança, realmente. Eu acho que até essa relação de experiência, né? Eu acho que quando a gente começa uma experiência, a gente confia 100%, né? Querendo ou não. Sim. E à medida que a gente vai tendo ruídos, né? Quando a gente fala do varejo, né? O varejo ele se constrói basicamente, né, em atritos e ruídos, né, que não devem ocorrer. Né? E isto, à medida que vão ocorrendo, é que tu vai tendo as experiências ruins, né? Seja numa loja, seja num e-commerce. Tu vê que nessa coisa da experiência ali, aqui vale um outro gancho, né? Que até antes da gente começar, a gente estava falando sobre entregar valor, né? Porque esse é um ponto importante, porque depois que o cara comprou, a gente tem a noção do tipo, agora começa a experiência dele do tipo que ele comprou agora. E na verdade não, né? A experiência do cara começa antes de ele comprar. E esse é o ponto que a gente precisa trabalhar ainda muito, né? Tem muita oportunidade, porque... Pensa assim, como é que eu tomo uma decisão de compra hoje? Dá para citar vários exemplos, mas vamos ficar um que todo mundo se reconhece de forma muito simples e muito fácil. Eu vou escolher um restaurante para mim ir. Aí eu não conheço, eu estou numa cidade que eu não conheço, eu estou num lugar que eu não tenho. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu celular e vou procurar restaurantes na região onde é que eu estou. Começou a jornada, né? Já começou. Esse é o ponto. O ponto inicial da jornada sempre é é uma pesquisa, alguma coisa assim. Então eu comecei ali. Daí eu já vou ver os restaurantes. Se eu tiver no Google Maps, por exemplo, vai aparecer lá a lista dos restaurantes e as pontuações. A proximidade, dependendo da ordem que eu escolher, eu quero para os mais perto ou melhor pontuação. Então ele já me dá esses recursos, né? Eu quero mais perto, mas eu posso ver os mais perto e vejo por pontuação. Ih, a pontuação tá ruim. Então eu já comecei a usar a reputação que ele tem como uma referência de tomada de decisão. E aí eu já vou descartando. Não, o que for abaixo de 4 eu não quero nem olhar. Tem que ser acima de 4. Beleza, aí tu já tá usando a reputação. E aí quando eu acho que eu vou nesse aqui, daí tu clica ali para ver. Daí as experiências do tipo, o cara tem uma foto de perfil adequada, o cara botou o Instagram dele ali, o cara tem um site,
o cara tem uma agenda de eventos, ele tem uma programação estabelecida, o cardápio ele está disponível para me olhar. É uma porrada de coisas que eu vou considerar como cliente antes de ir comprar. Perfeito. E aí, quando eu clicar ali na rede social dele para ver algum detalhe, que se ele botou a rede social no Google Maps ali para mim acessar a rede social, eu vou cair aonde? Na primeira página do perfil dele com as coisas dele. O que ele está botando ali? O que tem ali? Daí, ali, isso vai determinar eu ir lá ou não. Então, dependendo do público que ele atende, então, é vídeos do restaurante, é clientes felizes lá dentro, é fotos de pratos, tudo isso vai dizer, poxa, que legal isso aqui. A organização que ele fez daquela rede social, e aí vai, né? Então, tu vê que antes de eu ir, eu já estou tendo experiência. Sim. Eu nem vou. Eu acho que isso conota muito. A gente trabalhava muito com jornadas do cliente em si, de detalhar isso. Né? De compreender um pouquinho melhor a jornada, de detalhar ela, né? Porque às vezes o cliente, a empresa nunca não para olhar para a sua jornada, né? E ela percebe às vezes que a jornada minha está dentro pegando varejo, está dentro da loja. Não está dentro da loja. Ela está desde quando tu passou pela fachada de uma loja. Exato. Ela está antes, quando tu está num jantar e o amigo falou da loja que tu não conhece, né? Então já tem aí um ponto de contato. Mas falando um pouco disso, tá? O que variáveis que a gente pode dizer assim que a gente deve estar acompanhando para que tudo isso realmente consigamos manter uma confiança elevada, para que consigamos efetivamente, né, entregar uma boa experiência e que a gente fidelize, obviamente, esse cliente. Que indicadores tu aconselha hoje, Douglas, dentro da tua visão? Se existem também, né? Quais devem ser atentados assim para grande parte das empresas? Não na figura do usuário, né, do cliente, mas mais pela empresa. Os primeiros assim que eu entendo que são fundamentais, né, são indicadores de reputação e satisfação. As primeiras coisas que você tem que fazer é ouvir o teu cliente. A gente chama isso de VOC, no termo técnico, que é Voice of Customer, né? Então, a voz do cliente. Então, você perguntar para os seus clientes o que está bom, o que está ruim, você de alguma forma ouvir isso. Você pode fazer isso você perguntando diretamente, fazendo pesquisas e conversando, tanto formalmente, depois a gente pode trabalhar um pouco nesse detalhe, né? Então, tem uma técnica para você ouvir o cliente corretamente, sem induzi-lo ao que você quer ouvir, né? Por exemplo, uma falha que é muito comum os restaurantes, só para ficar no tema, mas os restaurantes pedem para o garçom ou para o maître perguntar, e aí, ou no caixa, na hora de pagar a conta, como é que foi a experiência? Normalmente essa pergunta é errada, elas fazem de forma errada. Eles perguntam assim, estava tudo bem? Você já induziu a minha resposta para dizer tudo bem, já não quer ouvir se está tudo bem mesmo. Não está aberto para ver o que aconteceu, né? Estava bom o teu prato? Você nunca deve botar esses termos que já qualificam a tua resposta. Perfeito. Concordo 100%. Tem que deixar a resposta aberta para se você quiser ouvir mesmo a verdade. Aí você está ouvindo o teu cliente. Então, esses indicadores de satisfação são fundamentais. Você pode fazer isso, como eu falei, diretamente ou ainda usar terceiros, né? Então, por exemplo, usar os comentários de redes sociais, usar a referência de reputação do Google, do TripAdvisor, dependendo do tipo de negócio, do Reclame Aqui. Então, tem várias ferramentas de reputação, né? Dependendo de cada segmento do seu negócio, que já vão te dar alguma informação e você tem que olhar para elas, né? Você precisa agir intencionalmente sobre a tua reputação, porque tem que lembrar que a tua reputação você não pode ser auto-atribuída. Então, isso significa, na prática, que você não pode dizer se você é bom ou se é ruim. Você não pode dizer, eu sou nota 5. Não, quem diz isso é o público, é o teu cliente. O teu cliente diz que tu é nota 5, 3 ou 2. Então, a reputação, ela só um terceiro pode te atribuir. E aí, você precisa agir intencionalmente na busca desta reputação. Você precisa agir sobre ela para transformá-la em receita, transformá-la em novos clientes, transformá-la... Porque, como a gente falou antes, né? É através da reputação que eu tomo decisão de comprar ou não do teu negócio. Perfeito. Então, se eu não ajo sobre ela, nem cliente novo eu consigo adquirir. Então, a primeira dica é indicadores de satisfação e reputação. Olha para eles, corre atrás deles e pegue referências, depoimentos. Se tudo é muito novo ainda, intencione essa coisa, né? Tipo, pega o cliente da casa, peça um depoimento, faça um post compartilhado com ele na rede social, pega um case, tá no restaurante, faz um histórico do teu cliente, pede para ele depor ali contigo, marca ele junto, intenciona isso, né? Porque é isso que vai estabelecer, né?
Acho que é o primeiro passo, é isso. A partir dali é que tu vai ter vários insights do que tu pode fazer para usar melhor o que tu já faz bem, que é o outro ponto, né? E aí corrigir eventualmente coisas que tu está cometendo de erros, né? Que você pode rapidamente transformar ela em receita, em melhoria rápida, né? Legal, Douglas. Tu sabe que eu, por mim, ficava mais tempo, né? Tá bom o papo, O papo Porra, né? tá bom pra caramba, cara. E é muito assunto, né? É muito assunto mesmo. Mas eu acho que vai ter que ficar para outros, né? E nós nem falamos de empreendedorismo ainda, né? Nada, cara. Se tu tivesse mais tempo também a gente legal, falava, mas legal. eu acho que pra gente não deixar a pitadinha para outras, né? Sem que dúvida, papo tem pra caramba aqui pra gente fazer. Tem. Mas a gente, para finalizar aqui, chegando no momento mais de finalização, a gente queria aproveitar e te pedir algumas dicas ou sugestões, seja de livros, filmes, cursos daqui a pouco. Eu sei que tu tá com uma iniciativa muito bacana até, se tu quiser colocar agora, que de alguma forma possa contribuir para as pessoas que estão interessadas em conhecer um pouco mais do tema, que queiram realmente se aprofundar, de repente, de ter uma conexão com alguma comunidade. Legal. Eu acho que é um momento bacana aí de tu compartilhar pra gente. Legal. Eu ia fazer um convite. O nosso site é opens.com.br, né? Dentro do nosso site lá você vai ter uma área de comunidade. A gente tem uma comunidade de pessoas que estão focadas, né, em desenvolver a experiência dos seus clientes no seu segmento. A comunidade já está bem forte, bem ativa. São vários especialistas no Brasil que estão ali dentro e ela está sendo segmentada em regiões, áreas de interesse. Então vai ser bem legal, porque daí tu vai poder discutir ali no teu segmento, com outras pessoas do mesmo segmento, como é que está esse desafio. Então, um convite para a comunidade aberta, livre, legal, enfim, todo mundo pode fazer parte, né? Pode me seguir nas redes sociais também, então... Legal. Douglas Con, arroba Douglas Con no Instagram e Douglas Conrad no LinkedIn. Só procurar lá que a gente está disponível e a gente vai trocar muito conhecimento e experiência. Bem legal. Bom, eu queria agora agradecer aqui também a Zoom Produções, tá, Douglas? Que é onde a gente está hoje. O Pedro, que também está nos acompanhando aqui, grande parte dos bastidores, né? A gente olha os podcasts e não sabe não sabe que tem, é só nós dois. Se tem 10 pessoas, tem duas, se tem só nós, o pessoal não sabe. Mas aqui tem, hoje quem está conduzindo grande parte do nosso podcast é o Pedro, da Zoom Produções. Obrigado, Pedro. Obrigado a toda a equipe aí, tá, Pedro? Pelo apoio. Sabe que não é fácil ter dois cabeção sênior aqui também, né? Tagarelando. Que gostam de música, que gostam de vídeo, que gostam de tudo isso. Então a gente sempre é muito crítico também, né? Mas acho que atendeu a todas as expectativas. Agradecer também ao Inaitec, que é um dos nossos patrocinadores aqui do podcast. A gente tem outros capítulos aí para vir pela frente. Aqui junto também a gente tem um patrocinador extra hoje, tá? Que a gente sempre traz aí um novo patrocinador, a Nativa de Bem, que é uma clínica integrativa, legal, que cuida bastante aqui da gurizada e de toda a empresa que eu tenho participação também. Eu faço com que de alguma forma eles estejam sendo cuidados de forma integral, seja com naturólogos, com massoterapeutas, com esteticistas, com psicólogos, para que a gente entenda o ser como um todo, pleno também, e que consiga equilibrar a todos aí dentro dessa jornada que às vezes é muito louca, que tem muito trabalho e que a gente sabe hoje que precisa olhar para o ser humano de uma forma mais integrada mesmo. Então, nos acompanhe também nas redes sociais. A gente vai deixar o link depois, as comunidades também. O Christian Pozobon ali como Instagram, tem o LinkedIn da mesma forma. Te agradecer de novo, tá, Douglas? Foi bem bacana. Eu curti muito, do fundo do coração. Acho que Pedro também, eu acho que acompanha aí grande parte dos podcasts. Está entre um dos melhores aí papos, né, Pedro? Olha lá, está vibrando ali por trás. E certamente aí queria contar contigo para outras versões, tá? Tamo junto. Douglas, acho que foi bem bacana. Muito obrigado pelo convite também. Valeu.